Olha aqui de novo. Deus abençoe você. Talvez você não viu o outro vídeo, que você possa ver o vídeo anterior a esse, que eu fiz ia falar uma coisa sobre o Evangelho, mas como eu pedi ao Espírito Santo que me iluminasse, que eu falasse o que Deus quer que eu fale, que o Senhor Jesus use a minha voz, os meus olhos, né? Use o meu ser, né? Ele chama nós de filho, né? Tem uma religião que o pessoal lá, os guias, chamam as pessoas de cavalo. Eu não gosto disso. Eu acho uma humilhação, né? E eles falam pela boca da pessoa e dão as instruções que ele quer para os outros e tal. E se eles fazem isso, muito mais tem o Senhor Jesus, que é o meu guia, meu único e verdadeiro guia, né? Então eu falei para ele que o Senhor pode usar meu corpo, meus olhos, minha voz, minha boca, né? Meu corpo um pouco feinho, mas não tem problema, que o que vale para o Senhor Jesus é a alma. Depois ele já tem reservado um corpo glorioso para mim, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, falo, um querubim alado, com cabelos compridos, brilhante, fluorescente, o meu corpo que ele vai dar o novo, né? E ela fala, nós não vamos poder ser mais a marido e mulher lá do outro lado, e vai ficar bonito, né? Jovem para sempre, né? Forever young. Falo, não, minha filha, lá a gente não precisa ter essas necessidades, porque o próprio Deus satisfaz todo o nosso ser lá. Então nós vamos ser amigos amados um do outro, né? Reconhecidos e tal, mas não tem a parte... tem o amor verdadeiro, nosso amor vai ser até maior, falo para ela, minha filha, mas não vai ter o amor carnal, né? A parte sexual, a libido, né? Isso é secundário, né? Isso não vai ter lá, vai ter algo superior a isso, um amor superior a isso, que o Senhor Jesus falou. Lá no céu não se dará homem e mulher em casamento, não terão esposo, não terão marido, porque vós sereis como os anjos de Deus, né? Assexuados, não tem essa parte. Essa parte é necessária aqui no mundo físico, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer oração, que senão se eu me empolgar de novo, eu vou ter que fazer uns 10 vídeos para chegar no Evangelho. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, especialmente, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu sangue redentor, pelo teu sangue derramado na cruz por nós, pela tua vida, Senhor, por o Senhor ter se rebaixado tanto. Primeira coisa, Senhor Jesus, foi o Senhor como Deus se rebaixar como ser humano. Já foi um rebaixamento muito grande, que até os anjos ficaram assombrados. E depois, Senhor Jesus, se rebaixar mais ainda, sendo um homem pobre, não miserável, né? Que o pessoal confunde, né? Miséria com humildade não tem nada a ver. E pobreza também com humildade. Mas o Senhor foi um homem, vamos dizer, pelos padrões do mundo, o Senhor podia ser o mais rico de todos, o mundo inteiro era posse tua, o universo, tudo, mas o Senhor se fez lá carpinteiro, Senhor. Até os 33 anos trabalhou, então já foi rebaixar mais ainda. Homem desprezado, homem das dores, como diz a tua palavra, como os quais nós se vira o rosto, né? Não fazíamos caso dele, né? Então era assim, o Senhor vivia no meio ali do povo, sem se ufanar, até no meio da família. Às vezes alguns achavam que o Senhor estava endoidado, estava enlouquecido, né, na família, apesar que muitos dos seus familiares, seus primos segundo, terceiro, tios e tudo, passaram a ser seguidor teu, Senhor Jesus, inclusive alguns são apóstolos, né? Foram apóstolos seus e são. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos por isso, pela tua cruz redentora que nos salva e nos redimiu. E eu peço a ti, meu Deus, que nesse explanação, reflexão do teu evangelho, Jesus, da tua boa nova verdadeira, o teu evangelho verdadeiro, que vá o teu Espírito Santo, Senhor. O teu Espírito com fogo, Senhor, tocando o coração dessas pessoas, Senhor, libertando, afastando todos os demônios, repreendendo em nome de Jesus, sendo amarrados, e os que insistem em ficar e achar algum direito legal para ficar perto dessas pessoas, Jesus, que estão ouvindo, eles sejam obrigados a ouvir o teu evangelho, amarrados em silêncio, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E onde saem os demônios, Senhor Jesus, coloca anjos ao redor desta pessoa. E no coração onde sai escuro, trevas, Senhor, essa névoa maligna, que o Senhor coloque a luz do teu Espírito Santo, da alegria, Senhor, e da vida, Senhor Jesus. Que essa pessoa venha até essa paz que excede todo o entendimento. E na casa também, para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, gente, vamos lá. O evangelho de hoje está lá em Mateus 2, deixa eu ver aqui que eu já me perdi, né? Deixa eu pôr o binóculo. É Mateus 2, do 1 ao 12. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Deixa eu ajeitar meu cabelinho aqui, o topetinho tá caindo. Eu falei para Jesus, né? Ah, Jesus, estou ficando carequinha, né? O senhor acha engraçado, né, Jesus? Mas o senhor tem uma vasta cabeleira bonita, né? Mas eu falo brincando com ele assim. Eu sei que isso vem do decaimento de Adão e dos seres humanos em geral, né? Não adianta a gente querer pôr a culpa de Adão, que a gente é 1000 vezes pior que Adão. Adão, mesmo depois do pecado dele, Deus continuou falando com ele tete a tete. Deus fala com você tete a tete. Então não se julgue melhor do que Adão. Falar, se eu estivesse no lugar dele, eu não ia me rebelar. Não ia fazer coisa pior, né? Então eu sei que essa consequência do nosso corpo é disso, dos nossos pecados. O dente cair, envelhecer, o corpo, cair o cabelo, né? Mas Deus já tem preparado, como eu falei, né? Um corpo glorioso para nós do outro lado, lá depois. Depois de encerrar aqui os 1000 anos, né? Que vai vir ainda. E aí Deus tem um corpo glorioso para nós. Vai ressuscitar a gente com um corpo sutil. Um corpo físico mais sutil, mais leve, mais perfeito. Então vamos lá. Evangelho de São Mateus 2, do 1 ao 12. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, você vê, Jesus nasceu em Belém de Judá, só que a Virgem Maria e São José, eles moravam em Nazaré, por ali, perto do Mar da Galileia, que era na Galileia, bem falado. Jerusalém e Belém fica na Judéia, que era lá bem mais alto do que a Galileia, né? E longe, creio que talvez uns 80 quilômetros, né? Ou até mais. E José e Virgem Maria tinham ido para lá por causa de um recenseamento que o imperador Tibério César ali era dominado pelos romanos nessa época. Por causa das maldades dos judeus, Deus permitiu que os romanos invadissem lá e dominassem eles todos, né? Então foi feito um recenseamento e a Virgem Maria e José tiveram que ir para Belém, da onde era a origem deles, né? Que Davi também é dali. Davi também era de Belém, né? Então aí eles tiveram que ir para lá para se cadastrar, né? Como se fosse hoje, a gente tem que votar, né? A gente tem que ir para a zona eleitoral da gente lá também, nessa época do recenseamento, cada um tinha que ir para onde nasceu para se cadastrar lá, se registrar. Então disse assim, né? No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E aí eles tinham ido para Belém e foi lá onde Jesus nasceu, né? Então os magos vieram do Oriente, quer dizer, Oriente para nós, para leste, né? Lá do lado da Ásia, mais para aquele lado de lá, né? Do lado do Japão, mas mais para cá um pouco. Então eles vieram do Oriente para Jerusalém. E esse aqui, porque eles falam magos, não é os magos de hoje não, que é envolvido em nova era, em coisa que não tem consistência, ou então envolvidos em bruxaria, em feitiçaria. Esses magos aqui é no sentido que eles eram astrônomos, físicos. Eles estudavam os astros, mas de uma forma científica, né? Eles estudavam de uma forma científica, que os gregos lá atrás já tinham começado isso e passou para eles. E eles eram, né, esse povo estudado, inteligente, eram cientistas. Então eles chamavam de magos, porque eles conheciam muitas coisas, falavam sobre Sol e Lua e acontecia, né? E sobre cometas, sobre planetas, essas coisas, né? Sobre estrelas. E para eles era uma tecnologia tremenda naquela época. Então eles eram cientistas astrônomos. E perguntaram eles para Herodes lá, né? Ó, você vê, eles foram, perguntaram para Herodes, né? Herodes, infelizmente, o famoso político corrupto, né? Não sei se era ele, talvez o filho dele, que Jesus chamou de raposa. Jesus, a bondade infinita, como que ele chamou um político? Raposa. Deixa a raposa velha, né? A hora dele vai chegar. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, tá vendo? Eles perguntaram para o político, né? 2.1, 2.2 tem a explicação aqui, sua estrela, sem dúvida foi pelo efeito de uma revelação interior que descobriram a relação entre o astro e o Senhor Jesus, o Messias prometido, né? Viemos o quê? Adorá-lo, você viu? Cientista, mago, pessoa do cientista, né? Que hoje em dia são a maioria, não é Deus, mas eles acreditam naquilo que está ali, ó, provar. Eles não usam a fé para pensar a respeito dos astros, das estrelas, e realmente eles têm que usar os dados científicos, né?
E eles foram lá para quê? Para adorar a Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E eles não era do povo hebreu. Você vê que interessante? Eles falam assim, onde está o rei dos judeus. Por quê? Porque eles não eram judeus e nem hebreus. Eles eram do mundo, né? Do mundo. Então, para mostrar que Jesus é universal, é o rei de todos. Dos hebreus, dos pagãos, de todas as pessoas. Mesmo aqueles que não aceitam, até do inferno, Jesus é rei. Ele não acaba porque tiveram livre-arbítrio, eles têm o seu reino lá longe de Jesus, porque eles não aceitam o reino de Jesus, então monta o seu reino aí separado. Mas Jesus entra no inferno na hora que ele quiser. É lógico que não é agradável, né? E principalmente porque ele fica muito triste de ver as almas lá sendo torturadas. É como ele falou para uma pessoa, falou, a minha misericórdia, o meu amor não quer isso, mas a minha justiça manda. Entendeu? Minha justiça manda, ele não faz panelinha, é justiça, gente. Então foi. A essa notícia o rei Herodes ficou o quê? Perturbado, sem vergonha. Por quê? Porque eles queriam ficar no poder, como os ditadores, quer ficar a vida inteira no poder, quer ficar séculos e séculos, décadas e décadas, e roubam em votação e fazem uma aparência de bonzinho, mas são ditadores, quer ficar no poder e no dinheiro, e roubando o povo e mentindo, né? Então Herodes ficou com medo, porque pensou, se ele nasceu agora, daqui uns 18 anos eu vou perder o meu reino. É o rei dos judeus, ele vai tirar esse reinado que eu tenho aqui de governador, né, dessa região toda. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado, então ele ficou perturbado por causa disso, pensar em perder o poder dele. Aí vocês vão ver o que esse sem vergonha fez depois, mandou matar um monte de crianças para tentar matar Jesus. Olha que absurdo, como era esse camarada. Então Herodes convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles, os escribas, os fariseus, saduceus, onde havia de nascer o Cristo. Aí disseram-lhe, em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. Você viu? Vai nascer aonde? Em Belém vai nascer o Salvador, o rei. E tu, Belém, terra de Judá, ó, falando a respeito de Belém, terra de Judá, ó, de Judá, onde era Davi, da descendência de Judá, né? Não és de modo algum a menor entre a cidade de Judá, uma cidadezinha pequena, Belém, porque de ti, até hoje está lá, Belém, de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Isso aí está lá em Miqueias 5:1, é muito bonito que fala Miqueias, deixa eu ver aqui se está fácil, daí eu leio aqui para nós também. Miqueias 5:1, ó. Mas tu, Belém, de Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim. Quem está falando sairá para mim? É o Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens, agora que é interessante aqui, tem um segredo aqui, ó. Suas origens remontam aos tempos antigos. Ó, a origem de Jesus, aonde é? Não é ali onde ele nasceu. Ele já existia com o Pai lá. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado, tá vendo? Jesus já existia, assim como ele falou lá, né? Os caras falam, que Abraão, Jesus falou, antes de Abraão eu sou. Eles queriam matar Jesus porque Jesus falou isso, né? Antes de Abraão eu sou, Jesus falou. Você vê Miqueias, e Miqueias é interessante, que Miqueias ele viveu há 750 anos antes de Jesus, mais ou menos. Era contemporâneo do profeta Isaías, por aí, né? 750 anos antes de Jesus. Vocês veem que foi uma coisa do Espírito Santo, né? Do próprio Deus para orientar, né? Quem pode dar uma profecia de 750 anos antes, né? 7 séculos, né? Aí eles falaram que Jesus deveria, né? Os astrônomos, né? Os físicos, falaram que Jesus deveria nascer. Aliás, os fariseus saduceus falou, né? Que os escribas, os estudiosos da Torá, falou que Jesus deveria nascer em Belém, né, o Messias. Herodes então chamou secretamente os magos, chamou em segredo fora do povo, olha o que sem vergonha faz, o rato, o hipócrita, desculpa Jesus, porque Jesus quer que todos salvem, não gosta que a gente falar isso dos outros, né? Então Herodes chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. Enviando-os a Belém, disse, olha o que ele falou, aí falou para eles ir em Belém, disse, ide, informais-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Que vagabundo, você vê? Ele queria matar Jesus, entendeu, gente? Imagine a crueldade, matar uma criança pequena. Ele queria matar Jesus.
Por quê? Com medo de perder o poder dele, o poder mundano, a corrupção, a roubalheira, a ostentação, o dinheiro dele. É que eu quero adorá-lo, bicho mentiroso, hipócrita. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no oriente os foi procedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, Jesus. Que maravilha, hein? Já pensou você ver Jesus, poder pegar ele no colo? Que maravilha, né? Ele beber. É um espetáculo. Eu sei que Deus tem isso tudo gravado, né? Na física quântica, no tempo, espaço, está tudo gravado, inclusive até os dinossauros. A luz vai passando, por exemplo, a gente olha uma estrela aí que tem galáxia há vários milhões de anos. Por exemplo, se você pegar uma estrela lá, uma estrela mais próxima de nós, acho que está uns 4.000 anos lá de distância de nós, 4.000 anos-luz. Quer dizer, aquela estrela, se tivesse pessoas habitando lá e elas olhassem para a Terra, elas iam ver aqui antes de Jesus, 2.000 anos, mais 2.000 anos, eles iam ver no tempo lá para trás do profeta Isaías. Se eles olhassem para cá, para a Terra, eles iam estar vendo o povo lá atrás, na época de Moisés, é por aí. Eles iam estar vendo o povo aqui, está gravado, então está gravado isso. Eu creio que lá nós vamos poder ver Jesus pequeno, lá quando nós passar para o outro lado. É como se tivesse gravado, está gravado no espaço-tempo. A física quântica explica isso. Desculpa entrar nesses assuntos aí, que às vezes é enroscado para nossa cabecinha, mas vamos lá então. Aí ele fala assim, né, que eu queria adorá-lo, mentiroso, né? Então, eis que a estrela que tinham visto do oriente precedendo, né, onde estava o menino, ali parou, onde estava o menino. E a aparição daquela estrela, porque a estrela tinha desaparecido, eles chegaram até lá a Jerusalém, né, e ali até a região de Israel, e foram falar com o Herodes, porque eles perderam, a estrela tinha desaparecido, né. Aí fala que a aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria, que apareceu de novo a estrela. Aí entrando na casa acharam um menino com Maria. Acharam quem? O menino? Que menino? Jesus Cristo, com sua mãe Maria, nossa mãe espiritual. A mãe de Jesus e nossa mãe espiritual, a nova Eva, a nova arca da nova e eterna aliança de Deus em Jesus Cristo, no sangue dele. Aí o que eles fizeram? Prostraram-se diante do menino e o adoraram. Você viu como esses caras tinham certeza que eles eram o filho de Deus? Astrônomo, hein? Depois abriram seus tesouros, ofereceram como presentes ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Cada um desses tem um significado grandioso que agora não dá para explicar. Eu também não sei decor, né? Mas de uma hora dessa a gente vai falar sobre isso, quem sabe. Agora tem uma coisa extra bíblica aqui que não precisa acreditar, né? Que esse ouro, incenso e mirra e ouro, e tinha muito dinheiro junto. José e Maria quase tudo doaram, se não tudo. É lógico, os incenso e mirra ficaram, né? E um pouco de ouro, que era o simbolismo da realeza do Senhor Jesus. Mas a maioria dos presentes de dinheiro, essas coisas tudo, eles distribuíram para os pobres. Avisados em sonhos de não tornarem para Herodes, os astrônomos foram avisados em sonhos, claramente em sonhos, porque senão eles não tinham certeza disso. Voltaram para sua terra para outro caminho. Por que não podia voltar para Herodes? Porque Herodes queria matar Jesus. E Herodes depois ficou sabendo que os magos enganaram eles, ficou puto de raiva. Aí foi lá onde mandou matar as crianças até 2 anos. Aí consultou dos saduceus e fariseus a data exata mais ou menos. Aí eles calcularam entre um ano, um pouco mais. Aí Herodes mandou matar as crianças, os nenê, de 2 anos para baixo, lá daquela região toda. Por isso que tem uma profecia que falava, Ramá chora pelos seus filhos, já não existe mais. Você via a maldade do político, né? Mandou matar as crianças. E hoje em dia os políticos também, alguns, infelizmente, ele não vai dar nome aos bois, mas tem de vários cantos aí, vários tipos de políticos, que também mandam matar seus opositores ou quem pode ser um laço para eles, né? Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos ajude, que nós possamos fazer o bem sem ver a quem, e ser feliz com o nascimento do Senhor Jesus, que nos salvou. Ele veio uma vez como criança, frágil, pequeno, um sem vergonha do político querendo matar ele, e ele teve que ser protegido, porque ele estava como ser humano, não podia ter proteção divina assim diretamente, porque ele tinha que viver como ser humano. Inclusive o anjo alertou daí José, falou que Herodes queria procurar um menino para matar, o anjo, né? Gabriel foi lá e avisou José. Aí José, como ele fazia móveis para o pessoal do Egito, um pessoal rico e tudo, e tinha amigo no Egito também, tinha um sócio dele no Egito,
Aí ele pegou e foi para o Egito com a Virgem Maria. E foi uma viagem ruim, né? Porque a criança de 2 anos viajar em lugares semiáridos, com caravanas, com ladrões, com bandidos, né? Mas eles tinham a proteção dos anjos de Deus, só que tinham que fazer a parte humana também, né? Correram muito perigo e Deus permitiu, porque Jesus tinha que viver como ser humano, sem muita coisa sobrenatural. Algumas coisas houve a respeito de cura no caminho, de algumas coisas que Jesus fez, né? De ressuscitar o nenê, de fazer outras coisas, que essa Bíblia que não importa vocês acreditar ou não. Importa acreditar no que está na palavra de Deus ali, né? Então ele fugiu para o Egito. E ficou no Egito lá até, talvez uns 3 anos, até o Herodes pai morrer. Aí o Herodes filho, não sei nem se foi Herodes, mas foi um que adotou o nome dele, que era parente dele, e passou a governar ali, que aí esse que Jesus chamou de raposa depois, né? Então, e aí o anjo avisou, né? José falou, olha, o político, eu quero falar uma palavra execrável, mas não posso falar, né? Ele falou, o político, o Herodes, os que queriam matar o menino morreu. O que queria matar o menino morreu, pode voltar. Só que daí José pensando, não vou para Jerusalém nem para Belém, eu vou fazer o seguinte, eu vou para Nazaré. E aí José foi para lá, né? E cumpriu daí a palavra sobre Jesus que dizia, foi chamado de Nazareno. Quer dizer, morava em Nazaré, e Nazareno, a palavra Nazareno era dito, era consagrado a Deus. Você vê que espetáculo, como Deus faz as coisas, né? Amém? Então, gente, fica para o próximo vídeo. Desculpa ficar tão grande o vídeo, né, o áudio. Mas aqueles que têm sede vai gostar e queriam até que ficasse mais tempo, né? Aqueles que não têm sede ou têm pressa, né? Às vezes falam, eu não tenho tempo de ver um áudio desse, grande assim. Não tem tempo, é? Vamos ver o tempo do outro lado lá. A maior riqueza que nós temos na nossa vida é o tempo. E para aquilo que a gente acha importante, a gente tem tempo. Tem tempo sim e de sobra. Deus nos dá todo o tempo do mundo. Como dizia Salomão na sabedoria, no livro da sabedoria também fala, né? Há tempo para tudo debaixo do sol, né? Então a gente possa pensar nisso e usar o nosso tempo da melhor forma possível, com as coisas de Deus, com as coisas que nos vai dar a vida eterna, sobrenatural, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Fiquem na paz de Jesus Cristo. E se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Aqueles que gostarem do vídeo, do áudio, achar que acrescentou algo para você, espiritual, de graça, de bom, de bem, compartilha, gente. Me ajuda a levar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo nesse tempo de confusão, né? Nesse tempo de guias cegos guiando cegos, como diz a palavra, né? Procura curtir aí, dá o joinha positivo ali, envia para familiar, para quem você quer que se converta, para quem tem a paz, para quem está perturbado para ouvir, para quem está com insônia, não consegue dormir, manda também para que a pessoa possa dormir em paz, gostoso, descansar a mente, o corpo, né? Envia para os próximos, clica no sininho que aí vai te avisar que tem vídeo novo, porque o Google não vai, o algoritmo, o sistema não vai mandar para você enquanto eu não tiver muitos seguidores, né? Muito, demora muito para isso. Agora, se você pôr o sininho, aí ele vai te indicar que chegou um vídeo novo, tá bom? Põe o sininho, dá o joinha, tá bom? E compartilha. Deus te abençoe. Muito obrigado.